Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor, estamos aqui nessa noite. Nosso desejo é te ver e te ouvir. Fala com a tua igreja nessa noite, Senhor. Desejo do nosso coração é que o céu seja aberto para nós. Que nada possa nos impedir de te ver e te ouvir nessa noite. Tira todos os véus. Prepara, Senhor, cada coração, cada um de nós. Enche-nos com teu Santo Espírito. Fala nessa noite, Senhor. Nós estamos aqui exclusivamente para te ouvir. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Abençoa essa comunhão. Encabeça cada palavra. Que seja vinda do seu trono, cheio de vida, cheio de frescor, cheia de salvação. Louvado seja o Senhor. Amém. Meus irmãos, Jesus é nosso Senhor. Louvado seja o Senhor, estamos aqui mais uma vez para desfrutar da sua palavra, da sua presença, junto com toda a igreja, amém? Eu queria continuar desfrutando do Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13. Nós vamos ler do 13 ao 22, que vai ser baseado, a mensagem vai ser baseada nessa porção, amém? Capítulo 2 de João, versículo 13 diz assim: Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos os do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se de seus discípulos que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Senhor Jesus. Continuando a leitura. Perguntou-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostra para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Ó Senhor Jesus. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, nós sabemos que aqui tem um profundo significado espiritual, né? Que esse templo hoje somos nós, né? Que o Senhor também quer nos purificar, Ele quer limpar, né? Mas para isso acontecer, para Ele, houve uma bela história, né? Que eu gostaria de trazer para os irmãos hoje nessa noite um pouco daquilo que o Senhor, do mundo que o Senhor fez por nós, né? Em Jó, capítulo 10, Senhor Jesus. Jó 10, versículos de 4 a 6. Tendes tu olhos de carne? Acaso vê tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Aqui Jó falando para o Senhor, né? Falando para Deus: Senhor, o Senhor sabe o que eu estou sentindo? Acaso os teus olhos são olhos de carne? Para saber o que eu sinto? Quando o Senhor ouviu isso, irmãos, Ele tomou algo no coração dele. Ele decidiu que ele precisava vir, que ele precisava saber
o que que eu e você sente, o que que eu e você precisa. Então, sabe o que que Deus fez? Deus passou pela morte, passou pela ressurreição para resgatar você e eu. Isso não é maravilhoso? Senhor Jesus, mas para isso acontecer, João capítulo 1, versículo 14, diz assim, na Nova King James, né, diz assim: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. O verbo, a palavra, veio, se tornou carne. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, a palavra se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E o versículo de capítulo 2, versículo 25, sabe o que vai falar para nós, irmãos? Diz assim: e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Agora o Senhor sabia, agora Ele sabe o que você e eu sente. Fala para o irmão do lado: o Senhor sabe o que eu sinto. Ele me conhece. Senhor Jesus. Irmãos, olha que maravilha. Esse Senhor, Ele sabe o que eu passo dia a dia, o que você passa o dia a dia. Ele é capaz de compadecer de cada um de nós. Ele é capaz de trazer para você e para mim a cura que nós necessitamos, a salvação que nós necessitamos. Tudo aquilo que eu e você precisa, Ele sabe. Amém? Irmãos, e mais ainda, olha o versículo 3,16, diz assim: a salvação de Deus, ela é maravilhosa, ela é completa. Diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, o Senhor nos amou de tal maneira. Isso não é maravilhoso? De tal maneira. E como foi essa maneira? Ele deu o seu único filho para morrer no seu lugar, no meu lugar, para nos resgatar de volta, para dar para mim e para você a vida eterna, a vida incriada, a vida de Deus para dentro de nós. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. E a salvação de Deus, irmãos, ela é completa. O Senhor quer nos salvar corpo, alma e espírito, né? O Senhor já nos salvou o nosso espírito, está trabalhando em nossa alma. Agora Ele um dia vai glorificar esse corpo que é corruptível num corpo incorruptível, amém? Mas hoje Ele está trabalhando em você e em mim. Eu queria ler alguns versículos, irmãos, agora de Mateus 16, para a gente poder desfrutar de um pouco daquilo que o Senhor fez por você e por mim. Mateus 16, 21, diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos o que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Ó Senhor Jesus. E ainda mais, 17 e 23. E estes o mataram, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente, porque eles não sabiam. Por que eles se entristeceram? Porque eles não sabiam até então o que o Senhor ia dar para eles, o que o Senhor ia dar para nós, não é verdade? Senhor Jesus. Ainda mais, versículo 20, capítulo 20, versículo 19, diz assim, não, desculpa irmãos, 20 e 19, é isso mesmo, 20 e 19, diz assim: e o entregarão as mãos aos gentios, para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas
ao terceiro dia ressurgirá. Irmãos, vamos falar esse versículo? A parte final. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Amém. Ressurgirá. Senhor Jesus. E ainda mais. Capítulo 27. Capítulo 27. Versículo 63. Diz assim: disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança, até que ao terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último o embuste pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Senhor Jesus, versículo 1, capítulo 28. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, pois sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Irmãos, você precisa falar isso para você ouvir. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Senhor Jesus, como tinha dito, vinde, vê onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos, que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós, para a Galileia, ali os vereis, é como vos digo. Irmãos, o Senhor é maravilhoso, quando ele ressuscita, né? Aqui a gente vê aqui, né, Mateus 27, que o Senhor estava ali, né, 3 dias, lá no Hades, vencendo, pegou a chave, nós sabemos a história. Satanás estava achando nos anjos caídos que tinha vencido, né? Venci. Mas é o terceiro dia, ele ressurgiu. Ele vence a morte, ressurgiu. Ele dá para você e para mim o poder de vencer a morte, porque ele habita em nós. Essa vida está em mim e em você. Isso não é maravilhoso, irmãos? Senhor Jesus. E esse versículo me impressionou. Ele falou assim: ide, dizei aos seus discípulos, porque ele vai adiante de vós. Irmãos, o Senhor, na conferência, o Senhor trouxe uma palavra maravilhosa para nós, né? O Senhor disse para você e para mim, que ele é aquele que fala para você: vem, porque ele está lá na nossa frente, lá no destino nos esperando. Ele fala para você e para mim: vem, ele é o nosso guia. Por outro lado, ele está à nossa retaguarda, atrás de nós, dizendo para você e para mim: vai, não pare, não desanime, eu estou aqui, vai, te supro de tudo que você precisa. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Voltando para João, capítulo 2. Senhor Jesus, 2, a partir do versículo 13, nós vamos ler novamente. Estando próximo a Páscoa,
dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e também os cambistas, assentados. Tá certo? Tendo feito a azorrague de corda, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Senhor Jesus, nós vimos aqui, irmãos, que o Senhor limpou e purificou o templo, né? Sabemos que isso aqui tem um profundo significado espiritual, porque esse templo, igual eu já havia falado, somos nós. E o Senhor também quer nos limpar, Ele quer nos purificar. Amém? Todo dia o Senhor quer nos limpar, nos purificar, porque esse tabernáculo, esse corpo é do Senhor. Nós somos o santuário do Deus vivo. Amém? Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos ler um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Versículo 20, porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, vamos orar esse versículo 19, amém? Acaso, vamos ficar de pé para a gente orar, exercitando o Espírito e o nosso corpo, amém? Acaso, amém. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, aqui diz, né? Amém. Que esse Senhor está em nós. Amém? Ele está em nós. Fala para o irmão do lado, Ele está em mim. Ele está em ti. Amém. Senhor Jesus. Amém. O Espírito Santo habita em nós. Isso não é maravilhoso? Ele habita em nós. Nós somos a sua habitação. Nós somos a sua casa. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Amém, irmãos? Mas o nosso corpo se torna o templo do Senhor. Amém? Irmãos, e Satanás quer vir, né? Sujar. Ele quer vir colocar sujeira em nós, não é verdade? Por isso, irmão, nós precisamos ter a percepção que eu e você, nós somos o santuário do Deus vivo. Nós somos o santuário, a casa, a habitação de Deus. Imagina se você estiver andando assim, fazendo uma caminhada, aí se Deus aparece para você e fala assim, ó, tá vendo o Nélio? O Nélio é a minha habitação, é a minha morada. Você vai olhar para o Nélio com referência, fala, uau, que isso, hein? Mas o Nélio é assim, todos nós somos, né? É só um exemplo. Mas toda vez que você for fazer uma caminhada aqui, passar por ele, você vai falar, habitação de Deus, hein? Uau! Irmãos, isso não é maravilhoso? Você é a habitação de Deus. Fala isso para você ouvir. Eu sou a habitação de Deus. Louvado seja o Senhor. Nós somos a habitação de Deus. Amém. Senhor Jesus. 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 6. Também. 2 Coríntios 6. Versículo 14. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Senhor Jesus, diz assim: não vos ponhais em julgo desigual
com os incrédulos? Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e dos ídolos? E os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio diz: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, aqui nos fala, né, que nós somos habitação, que nós fomos comprados. Nós lemos que nós fomos comprados, que eu e você não somos os nossos donos, que eu e você pertencemos ao Senhor. Amém? Que nós somos dele. Isso não é maravilhoso? Senhor Jesus. E nós fomos comprados por preço, não é verdade? Senhor Jesus. E ainda mais aqui, ó, no versículo de Romanos 8:11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, em que vós habita. Irmãos, o Senhor é aquele que habita em você e em mim, e hoje Ele está trazendo vida para você e para mim. Todos os dias o Senhor quer trazer para você e para mim vida, nos vivificar. Amém? Senhor Jesus. Por isso que eu e você precisamos estar sempre abertos, para que o Senhor possa trabalhar em nós, né? Ó Senhor Jesus. E ainda mais, diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Amém? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram. Versículo 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, nós fomos comprados. O Senhor pagou um preço por mim e por você. Senhor Jesus, nós fomos resgatados. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Nós não somos de nós mesmos. Senhor Jesus. Amém. Voltando, irmãos, para 2 Coríntios. Vamos ler de novo aquela porção. Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 6. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Senhor Jesus. Aqui nos fala nesse versículo, né, irmãos, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Justiça é a característica do povo de Deus. Iniquidade é a característica daqueles que não creem em Deus. Que tipo de relação nós temos com Ele? Né? Nenhuma. Então, irmãos, a gente precisa ter muita percepção sobre esses pontos, né? Porque quando eu e você está no meio do serviço, na faculdade, né? Onde nós estivermos, como que tem sido como santuário de Deus, como habitação de Deus, como tem sido a nossa relação com eles? Porque o Senhor está falando aqui, não é que eu e você não possa conviver com eles. Claro que nós podemos conviver com eles, pregar o Evangelho para eles, expressar a vida que está em nós, não é verdade? O que o Senhor nos alerta aqui é para que nós não sejamos um com eles, né? Misturados, dê o mesmo falar. Na rodinha de amigos, né, as pessoas do mundo, você tem o mesmo falar que eles ou você é diferente?
Como que tem sido a nossa experiência como santuário do Deus vivo? Não é verdade? Senhor Jesus, que relação há? Aqui fala, né? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Nenhuma relação. Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio diz. Irmãos, nós somos santuário do Deus vivente. Amém? Senhor Jesus, não há nenhuma união entre nós. Senhor Jesus, voltando para 1 Coríntios 3,16, vamos lá de novo, irmãos. 1 Coríntios 3,16. Diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Senhor diz que nós somos sagrados. O Senhor nos mostra que somos santuário do Espírito de Deus, individualmente, mas coletivamente, junto com os meus irmãos, nós somos santuário de Deus. Deus habita em nós. Isso faz ou não faz a diferença, irmãos? Aleluia, Senhor Jesus. Agora nós aplicamos para João 2, aplicando isso hoje, para João 2, tá certo? João capítulo 2, versículo 14. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Irmãos, o que o Senhor encontrou no templo? A pergunta que eu gostaria de perguntar para você e para mim. Se você perguntar para o Senhor, Senhor, o que o Senhor tem encontrado em mim? O que o Senhor tem encontrado no meu interior? Irmãos, quando a luz brilha, a gente percebe que há em nosso interior muitas coisas inadequadas, né? Muitas coisas que o Senhor quer expulsar, muitas coisas que o Senhor quer tirar, virar a mesa. Tem muito cambista, né? Aqui ele falou, tem cambistas, e o Senhor fala, não façai da casa do meu pai casa de negócio. Satanás todo dia quer vir negociar conosco, quer colocar alguma coisa em nós, sujar o santuário de Deus, não é verdade? Eu queria fazer uma pergunta: quem de vocês, quem de nós gosta de casa suja? Você gosta? Todos nós gostamos de casa limpa, não é verdade, irmãos? Te dá prazer quando você chega na sua casa que ela está limpa ou não? Dá, não dá? É isso que o Senhor quer, deseja e almeja fazer em cada um de nós. Limpar todo o nosso ser, tirar tudo aquilo que é inadequado, tudo aquilo que traz insatisfação no coração dele. Tá certo? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, eu e você somos o santuário de Deus, não é isso que a palavra de Deus falou? Então, eu e você, nós temos Deus, não temos em nós? Amém? Mas a pergunta é, nós estamos cheios de Deus? O santuário está cheio? Irmãos, eu queria ilustrar para os irmãos, eu trouxe aqui uns negócios aqui para a gente fazer uma ilustração, para dar um exemplo, para a gente poder ver. Eu gostaria que o Senhor pudesse mostrar para todos nós aquilo que eu fui tocado por isso, por esses exemplos aqui na minha casa, tá certo? Depois eu quero dar um testemunho para os irmãos sobre isso. Então aqui, ó, eu vou precisar que todos os irmãos e irmãs possam interagir comigo, amém? Aleluia. Amém, Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, sei que todos estão curiosos, né? Amém.
Bom, eu vou usar esse copo aqui como se fosse eu e você, o santuário de Deus, tá certo? Para que ele possa encher, né? Certo? Amém? Então, o santuário de Deus que a gente leu em Coríntios fala, né, que a gente não pode haver união entre o crente e o incrédulo, né? Pode haver uma mistura. Então, eu vou usar como referência a água como Espírito, amém? Amém? Tem água, né? Então agora eu vou usar esse outro aqui, ó, Senhor Jesus. Irmãos, aqui a gente percebe que eles não se misturam, tá certo? Eles estão aqui convivendo, mas não se misturam. Eu quero pegar um outro copo aqui, para a gente dar outro exemplo. O vaso, você e eu, tá certo? Os irmãos sabem o que é esse aqui, né? É um café, tá certo? O café é composto com água e o pó, não é verdade? Lembrando os irmãos que eu estou usando como referência a água como espírito. Muito conhecida, né? O verdadeiro café com leite. Não é isso? É o café com leite? Senhor Jesus. Irmãos, aqui, usando como base, tem Deus? Hã? Tem Deus ou não? Tem. A água faz parte do pó. Tem Deus. Mas está cheio de Deus? Por quê? Porque está cheio de mistura. Não é verdade? Tem coisas inadequadas, indevidas aqui, que não é para estar aqui. Os irmãos concordam? Então o que eu e você precisa então? É ter essa percepção no nosso dia a dia. Que esse santuário só pode ter uma pessoa, só o Senhor, habitando ricamente, né? Então, se eu tenho essa percepção, se eu sei que aqui em mim tem algo inadequado, o que eu preciso fazer? Eu preciso pedir para Ele: Senhor, o Senhor encontrou isso aqui no templo, Senhor, mas vem, expulsa, Senhor, limpa, Senhor, tira, verdade? Aí sabe o que acontece? Aí o Senhor vem, você está orando, né? Senhor, tira, o Senhor vai vir. Irmãos, o que o Senhor vai fazer? Expulsar. Você quer que o Senhor expulsa tudo que está no seu interior? Tudo aquilo que Ele não agrada a Ele, Ele vai expulsar. Ele vai expulsar. Ele vai tirando. Ó, já mudou a cor. Tá certo? Ele vai tirando do seu interior, do meu interior. Se você tiver esse coração, se você tiver a humildade de pedir perdão para Ele, de reconhecer quem você é e quem Ele é capaz de vir e fazer isso. Retirando tudo. Irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte. Vou pôr aqui um pouquinho. Essa semana eu tive uma experiência muito doce com o Senhor. O irmão falou para mim no domingo que eu seria o irmão que ia compartilhar hoje. Eu já comecei a ficar apavorado. Sou eu? O negociador já veio para negociar, tirar minha paz, falando para mim que eu sou incapaz, que eu não consigo. Irmãos, quando chegou domingo à noite, dormi tranquilo, né? Depois que eu orei um pouquinho, estava dormindo. 4 horas da manhã, o Senhor me acordou, claramente me motivando a ler a Bíblia, certo?
Mas eu fiquei quietinho, não levantei. Eu fiquei ali parado, sujinho, ó, sujo. Segunda para terça-feira, o Senhor me acordou de madrugada. Zé Roberto, vamos, levanta. E eu, sei o que eu fiz, irmãos? Que eu gosto de ler à noite. Olha aí que situação. Aí o Senhor, de terça para quarta, irmãos, pensa no chicote. Pensa no chicote. O Senhor me mostrou claramente. Eu fiquei até as 3:30 da manhã acordado, e o Senhor só me mostrando o que estava no meu interior. Ele falou claramente para mim: você é um irmão café com leite. Tem muitas coisas em você que não me agrada, mas eu quero tirar. Você quer que eu tire? Irmãos, eu comecei a chorar e pedi para ele: Senhor, tira. Senhor, tira. Irmãos, o chicote foi muito gostoso, mas o Senhor foi tirando. O Senhor foi lavando. O Senhor foi lavando. O Senhor foi limpando. Irmãos, ao passo que quanto mais ele me mostrava, mais eu pedia para ele: Senhor, continua tirando. Sabe, irmãos, tem coisas que eu e você não conseguem tirar, não é verdade? Mas pelo fato de você e eu não conseguir tirar, você pode pedir para ele: Senhor, tira. Eu não consigo, mas o Senhor é capaz. Tira, Senhor. Senhor, tira. Irmãos, o Senhor veio tirando, veio tirando, veio tirando, veio tirando. Senhor Jesus, Ele veio tirando. Ele veio tirando tudo aquilo que estava indevido em mim e em você. Se você tiver esse coração, o Senhor é capaz de vir te limpar de todo o mal. Ele vem tirando. Oh Senhor, tira, Senhor. Senhor, tira. Irmãos, o Senhor está tirando, o Senhor está limpando todo o nosso ser, porque o desejo dele é que eu e você fiquem cheios da vida dele. O Senhor não quer que eu e você tenha apenas um pouco da vida dele, mas que sejamos plenos. Por isso que eu e você precisamos pedir para ele: Senhor, venha tirar. Senhor, tira tudo. Senhor, me torna como o Senhor é. Ó Senhor Jesus. Irmãos, isso é ou não é salvação? Senhor Jesus, quanto mais invocamos, ó Senhor Jesus, o Senhor vem tirar. Tira, Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Aqui não houve mistura. É isso que o Senhor espera de você e de mim. Amém? É isso que Ele quer dar para você e para mim. Irmãos, nós não precisamos fazer nada. Eu e você só precisamos crer e pedir para Ele: Senhor, eu quero, dá para mim. Eu quero dar um testemunho para os irmãos, né? Teve uma vez que a gente estava na praia e o mar começou a puxar muito. Eu estava com uma irmã minha que é de baixa estatura. E quando começou a puxar, quem já passou por isso sabe como é que o negócio é feio. Eu falei para ela: vamos sair, vamos sair. Eu comecei a sair. E eu olhei para ela, ela não estava conseguindo sair. Quando eu falei para ela novamente: vamos sair. Ela olhou para mim assim com aqueles olhos, dizendo para eu entendi, ela dizendo para mim: me ajuda. Irmãos, eu voltei para trás, peguei na mão dela e nós saímos os dois juntos. Quando você não consegue sair de algo que é bem mais forte que você, o Senhor é aquele que sempre estende a mão para nos ajudar, para tirar de nós tudo aquilo que é indevido no nosso ser. Amém? Jesus é o Senhor. Irmãos, vou parar por aqui. Que o Senhor possa ter falado com cada um de nós, né? Só para concluir, estava esquecendo o principal aqui, só um minutinho, irmãos.
para concluir isso, né, toda essa palavra que o Senhor nos deu, eu queria dizer para os irmãos o seguinte: essa semana eu vi uma postagem, um compartilhar que me deixou muito feliz, e isso eu quero para mim todos os dias. O irmão John Nelson Darby, acho que essa é a pronúncia, aos 84 anos de idade, um quarto de hotel, tinha alguns irmãos ali no corredor, em algum lugar, ouviu o irmão orar e fazer uma oração assim: Senhor, eu ainda te amo. Aos 84 anos de idade, ele falando, fazendo essa oração em voz alta. Irmãos, o que vai fazer com eu e você que esse vaso não seja contaminado é esse amor crescer em nós diariamente, aumentando diariamente em mim e em você. É esse amor nosso pelo Senhor é que nos vai nos guardar de sermos contaminados, de sermos enredados por esse negociador. Amém? Jesus é o Senhor.